Bem, no primeiro bimestre a gente fez uma introdução à filosofia. A gente viu os conhecimentos básicos e os princípios, o significado da filosofia, a reflexão e o mito, a mitologia e os conceitos filosóficos, a consciência mítica, os sofistas, que são aqueles pseudo-filósofos, ou seja, falsos filósofos, que vendiam conhecimento. Mais do que isso, algumas vezes vendiam algumas coisas que nem sabiam, mas por dinheiro faziam qualquer tipo de negócio. E vimos também alguns filósofos, três deles, os três principais filósofos da Antiguidade Clássica, que eram Sócrates, Platão e Aristóteles. E a gente tem também a conscientização política, ética e cidadã, que é a teoria política, o naturalismo, a ética helenística, lembrando que tudo aquilo que diz respeito à cultura helenística nos remete à Grécia Antiga, a Grécia daquela idade entre 500 e 300 anos antes de Cristo aproximadamente. E estudamos também razão e fé, baseado em estudos de Agostinho e Tomás de Aquino. Para os cristãos ocidentais, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Nós vimos na introdução à filosofia o seu significado, que é o amor pelo conhecimento, ou o amigo da sabedoria, que só pode ser experimentado por aquele ser humano ciente da sua própria ignorância. Aquele que acredita que já sabe de tudo, dificilmente vai dar o devido valor à filosofia, partindo daquele princípio de que quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, mais coisa nós temos ainda para aprender. Vimos também a questão da reflexão, que é um movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, é um interrogatório que você sempre faz para si mesmo e nos ajuda a responder aquela pergunta da primeira aula, que é a base de toda a filosofia moderna, que é a pergunta quem sou eu, que deve estar escrito aí na primeira linha do caderno de vocês. E agora no segundo bimestre, a gente vai entrar na questão dos mitos. Mito é uma palavra que vem do grego, onde ela é escrita com Y e TH, e significa um discurso, uma narrativa, um boato, uma lenda, uma fábula, uma narração fabulosa, fictícia, que contraria a verdade. Nesse sentido, a gente pode colocar mito como engano, como falsidade. Mas o que é um mito? Ele é uma fábula, uma mentira? É uma fantasia? É algo inacreditável? O mito ele é uma narrativa, um relato, uma história que não representa a realidade e atinge todas as esferas da vida humana, tentando explicar a origem de tudo e tem um valor verdadeiro e busca nos afastar do medo daquilo que não conhecemos. A grosso modo, a gente pode dizer que tudo aquilo que a gente não conhece, principalmente na Grécia Antiga, tudo aquilo que lhes era desconhecido, eles atribuíam uma mitologia, atribuíam um mito, uma divindade. Portanto, os mitos são histórias dos deuses e dos heróis divinos. Contam o começo e o final da criação e a destruição, a vida e a morte. Explicam como e porquê da vida. Quando um mito é criado, as pessoas acreditam nele com o seu coração e com a alma. Por isso, os mitos são mais do que história. É uma mina de verdade da cultura e da tradição humana. O mito de alguém é a crença religiosa de outro. A verdade de um é a ficção do outro. Só para ilustrar essa frase, para nós cristãos ocidentais, parece um absurdo que os indianos adoram uma vaca, adoram aqueles deuses em forma de elefante, aquelas divindades muito estranhas, adoram um rio. Mas para eles também é muito estranho que nós ocidentais adoremos a um Deus que a gente não consegue ver. Então o que é mito para nós, para eles é verdade. E o que é mito para eles, para nós é verdade. A gente vai ver basicamente dois tipos de mito agora nesse segundo bimestre. São os mitos os mitos cosmogônicos, que tentam explicar a origem da humanidade, a origem da vida, a origem do universo, e os mitos escatológicos, que são aqueles mitos que explicam
ao contrário do cosmogônico, explicam o final, a extinção da vida e a extinção do universo. Então nós vamos ver os mitos cosmogônicos, que é o início, e o escatológico, que é o final. A criação, segundo os gregos, e essas histórias se deram cerca de 500 anos antes de Cristo. Eles narravam que no princípio havia apenas o caos. O caos não é exatamente um deus nem um ser. O caos é um nada absoluto, mas esse nada tinha uma energia enorme. E dessa energia foi gerado Gaia, ou Geia, que pode significar a terra. Além de Gaia e Geia, foi gerado também o Tártaro, que significa as profundezas, ou o inferno. E foi gerado também Eros, que nos representa o amor, presente desde o início. Geia representa a terra, portanto a figura de uma mulher, da mãe. E dela nasceram todos os deuses, todos os seres, as águas, os minerais, os vegetais. E Geia, ou Gaia, também gerou o céu, que a gente pode chamar de Urano. E Urano era o planeta mais exterior, o planeta mais longínquo que a visão humana poderia avistar na época da Grécia Antiga. Por isso ele é colocado como o primeiro dos deuses. E mesmo Geia ou Gaia tendo gerado Urano, eles procriaram. E dessa união entre Geia e Urano surgiu a primeira geração dos deuses. E eram eles os selvagens titãs e os ciclopes, uma raça de gigante, aquelas que tinham um olho só no meio da testa. Só que eles eram tão monstruosos, eram inclusive chamados de hectaconquíros. E Urano ficou tão horrorizado com essa prole que ele mandou todos para o Tártaro, ou seja, para o inferno. Só que os titãs resolveram se vingar desse pai que os mandou para o inferno. Eles voltaram, castraram o pai e tomaram o poder. Crono então assumiu essa chefia, essa divindade superior. E com medo de perder esse comando, ele mandou seus irmãos, gerados lá atrás por Urano, de volta para o inferno, de volta para o Tártaro. E aí, Cronos, que também é conhecido na mitologia grega como Saturno, se casou com sua irmã Reia. E dessa união nasceu a segunda geração dos deuses, que era formado por Hestia, a deusa do lar, era formado por Hera, que foi a esposa de Zeus, que vamos ver lá no final, é a protetora das mulheres e da mãe, Deméter, a deusa da fertilidade da terra, Hades, o deus do inferno ou dos mortos, Poseidon, também conhecido como Netuno, o deus dos mares, e por último nasceu Zeus. Crono, à medida que nasciam seus filhos, com medo de ser destronado por eles, os engolia e ficava com eles dentro de sua barriga. Quando Reia engravidou de Zeus, ela fugiu para a ilha de Creta, aquela que a gente viu onde viveu o Minotauro, onde Dédalus construiu o labirinto. Para essa ilha chamada Creta, Reia foi e deu à luz Zeus, que quando se tornou adulto se vingou do pai o envenenando e fez com que ele vomitasse seus 5 irmãos. Junto com seus irmãos, Zeus venceu Crono e começou a colocar ordem nesse universo caótico que tinha sido gerado por Crono. A esses irmãos primordiais de Zeus juntaram-se outros e formaram a elite do Monte Olimpo. Aos poucos foram juntando-se os 12 deuses lá no Monte Olimpo. Esses deuses eram Zeus, Hera, sua esposa e também irmã, Poseidon e Atena, a deusa da sabedoria, Hermes, o mensageiro dos deuses, Apolo, o deus do sol e da música, Ares ou Marte, o deus da guerra, Artemis, a deusa da caça, Hefesto, o deus do fogo, Afrodite, deusa do amor, Deméter e Dionísio, o deus do vinho e do teatro.
Eu deixo para vocês agora aqui no final a figura desses deuses do Olimpo e algumas informações sobre eles. E como na aula anterior a gente distribuiu uma carta com 9 representações divinas, eu gostaria que vocês preparassem para a próxima semana uma pesquisa sobre as características de cada um desses deuses, de cada carta que vocês receberam, e trouxessem para discutirmos na sala de aula. Um abraço a todos, até a próxima aula.